Olá pessoal, dando continuidade então à videoaula passada, eu gravei sobre correlação, está no slide 5, agora nós vamos falar sobre a regressão linear, que também está no slide 5, tá? A regressão linear, a ideia dela é o seguinte: a partir do momento que eu detectei que existe uma correlação, seja moderada ou seja forte, isso mostra que eu posso fazer previsões, tá? Essas previsões, ou predições, que eu vou chamar aqui, elas vão ser mais eficientes quando a correlação linear ela for forte, tanto faz ser positiva como negativa. Então, quanto mais forte a correlação linear, melhor a minha previsão. Então, às vezes é até indicado fazer uma previsão somente quando a correlação for forte. Quando ela é moderada, pode-se fazer, mas o erro dessas predições elas são maiores, né? Então, a confiabilidade é maior para correlações fortes, tá? Então, a ideia é o seguinte: eu tinha mostrado para vocês que eu poderia passar, eu tenho os pontos e passo uma linha imaginária por esses pontos, tá? E essa linha, a partir de agora, vai deixar de ser imaginária, tá? Agora eu posso passar diversas linhas. Eu posso passar uma linha aqui onde está essa em vermelho, poderia passar uma linha aqui um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Então, qual é a melhor linha? A melhor linha é aquela que passa bem no meio desses pontos, ou seja, esse D é a distância entre o ponto observado e a linha. Se eu somar, e como aqui eu tenho coisas, essa soma daria negativa, essa diferença aqui daria negativa, a diferença positiva. Se eu somar essas diferenças negativas ou positivas, vai dar praticamente zero, né? Então, para não ter esse problema dessa soma dar zero, só deveria dar zero se os pontos tivessem exatamente todos em cima dessa linha, a gente faz a soma dessas diferenças ao quadrado. Essa linha que eu traço aqui, que der a menor soma dessas distâncias, dessas diferenças ao quadrado, seria a linha mais eficiente para fazer a minha predição, tá? Então, qual é a equação da reta que a gente usa, né? Então, se vocês lembrarem, vou até fazer aqui no Excel, aproveitar aqui e usar a parte de desenho, vou tentar fazer com uma letrinha um pouquinho mais bonita. Se eu tiver um gráfico onde eu tenho aqui o eixo X e aqui o eixo Y, eu tenho pontinhos aqui, né? E eu vou passar uma linha que passa mais próximo desses pontos. Essa linha é uma equação que ela é dada por um y, que é o valor que está aqui, igual ao a mais um b vezes um valor de x. Então, notem que o a é o que a gente chama de intercepto. Ou seja, o a é o ponto em que a reta cruza o eixo y. Esse é o a. E o b tem a ver com a inclinação da reta. É o que a gente chama de coeficiente angular. Ou seja, quanto maior esse valor, mais muda esse y. Então, ou seja, esse valor de b, se ele estiver próximo de zero, quer dizer que não existe relação. Essa linha seria paralela ao eixo x. Independente dos valores de x, o valor de y é o mesmo. Então, se esse b, quando ele aumenta ou ele diminui, mostra que existe uma relação mais forte, tá? Mas o importante é, se eu olhei que existe uma correlação forte, tanto positiva como negativa, esse B com certeza vai ser distante de zero. Mas observem que o valor dele, eu não comentei isso no outro slide, na outra videoaula, mas a correlação é adimensional, independente do valor da medida das variáveis, ela sempre vai estar entre menos 1 e 1. E aqui não, ele está relacionado à unidade de medida que eu estou trabalhando aqui em y, tá? Bom, então vamos dar sequência aqui.
voltando ao exemplo que eu tinha feito aqui sobre faltas e notas, né? Então, eu já tinha visto que faltas e notas existe uma relação e ela é negativa. Quanto menor o valor, quanto maior o valor da quantidade de faltas, menor a nota. Agora eu gostaria de fazer uma predição, mas vou fazer uma predição para quem? Então, o valor, a variável que eu quiser fazer predição ou previsão, eu deixo ela no eixo Y. Aqui a ordem importa. Ela tem que estar no eixo Y, tá? Então, observem aqui, se eu clicar, depois de fazer o gráfico, com o botão direito, em um dos pontos do gráfico, adicionar linha de tendência, ele aparece a linha que é da regressão, que é usando a fórmula, a linha que passa mais próximo de todos os pontos, e eu vou pedir para ele exibir a equação no gráfico. Tá? Então, vou até fechar aqui e vou aumentar isso aqui, né? Ele só mostra o contrário do que eu falei, né? Então, o Y aqui, eu vou fazer uma anotação, né? O Y representa para mim um valor observado. O Y com um chapeuzinho, só que é em cima do Y, tá? Que aqui eu não consigo colocar. Representa para mim um valor esperado. Então, observe o seguinte, o valor observado são essas bolinhas. O valor esperado é o valor que eu vou fazer predição. Que seria o seguinte, eu venho num valor aqui, numa quantidade de faltas, venho até a linha e projeto para a nota da pessoa. Então, olha, uma coisa aqui, ó. Uma pessoa com 10 faltas, eu venho aqui, venho até a linha e projeto a falta. E observem que como a correlação ela é forte, negativa, esses pontinhos estão muito próximos da linha. Então, a confiança que eu tenho na minha predição, ela é muito boa, tá? Então, eu tenho o seguinte aqui, ó. O Y predito é igual a 105,67 menos 3,9241 vezes x. Então, observe que esse valor é negativo, porque a correlação é negativa. Se a correlação é positiva, esse valor também é positivo. E aqui seria um valor que eu intercepto, que aí, dependendo do problema, pode ser positivo ou negativo, independente da correlação, tá? Mas eu poderia trocar. O Y é a nota. Podemos dizer assim, a nota predita, vou pôr o chapeuzinho, é igual a 105,67 menos 3,9241 vezes a nota, vezes o que está no x, a quantidade de faltas. Tudo bem? Então, eu poderia fazer a seguinte previsão, tá? Vou colocar aqui. Qual é a nota esperada de um aluno que tem, vamos supor, 3 faltas? E qual a nota esperada de um aluno que tem 4 faltas? Então, a nota, e eu vou até colocar assim, o chapeuzinho, notas, eu vou colocar o chapeuzinho, que não é o valor real, mas eu espero que seja próximo desse real, tá? Então, se eu vier aqui, coloco assim, ó, 105,67 menos 3,9241 vezes essa quantidade de faltas. Então, eu espero que um aluno com 3 faltas, ele tire 93,9. Um aluno com 4 faltas, é só vir aqui, ó, e arrastar. Então, eu espero que a nota seja menor, né? Então, posso até colocar aqui com mais casas decimais. Tudo bem? Vou colocar aqui com 4 casas decimais, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. E observem, pessoal, o seguinte. Se eu colocasse 5 faltas, a nota esperada, eu esperaria que fosse 86,0495. Mas notem que aqui tem uma pessoa que tem 5 faltas e tirou 90. Então, não necessariamente o valor esperado
é diferente do valor observado. O que eu espero é que eles sejam próximos, né? Porque eu poderia ter outra pessoa com 5 faltas que não tirou 90. Porque não é só a quantidade de falta que influencia a nota, tem outros fatores também que influenciam a nota, né? Então, observe o seguinte, pessoal. Se eu pegar esse valorzinho da nota esperada e subtrair desse valor anterior, olha o que aconteceu. Se eu pegar agora esse valorzinho daqui e subtrair do valor anterior, olha o que aconteceu com o valor. Se vocês notarem, esse valor é exatamente o valor que está aqui associado a esse x. Então, esse valor tem uma interpretação, tá? Então, vamos fazer uma interpretação para esse valor. Esse aqui nem sempre vai fazer sentido, então vamos fazer só para esse valor aqui a interpretação, tá? Então, o que significa isso? O que aconteceu? Eu subi uma falta, caiu essa quantidade da nota. Eu subi uma falta, caiu essa quantidade na nota, tá? Então, observem que esse valor está associado, como eu tinha explicado anteriormente, à unidade de medida da variável y, que aqui é nota. Então, esse valor está associado à nota, tá? Então, olha a conclusão que eu vou fazer em relação a esse valor. A cada falta a mais do aluno, espera-se que a nota diminua 3,9241 pontos. Mas numa escala de 0 a 100, né? Não quer dizer uma escala de 0 a 10, o aluno faltou uma vez, a nota espera vai cair 3,9. Para uma escala de 0 a 100. Então, uma falta também não é uma coisa que vai prejudicar muito o aluno. Mas começa a faltar bastante, a diferença fica bastante também, fica grande, tá? Então, é essa a conclusão que eu tenho, tá? Bom, isso aqui que eu estou falando está sendo explicado aqui no próprio slide, estou fazendo a predição. E tem uma outra coisa que é importante, que a gente utiliza como termômetro, além da correlação, é o coeficiente de determinação, tá? O coeficiente de determinação é um valor que varia entre 0 a 1, que ele indica o seguinte: quanto mais próximo de 1, melhor a minha predição. Quanto mais próximo de 0, pior a minha predição. E ele tem uma explicação prática que eu vou procurar explicar para vocês, mas usando o Excel, tá? Então, se eu voltar aqui nessa linha que eu coloquei, se eu clicar aqui outra vez com o botão direito em um dos pontos, adicionar linha de tendência, está lá a linear e eu tinha pedido para exibir a equação do gráfico, né? Que é a mesma equação aqui, né? Além dessa equação, eu quero mostrar o R2, que é o coeficiente de determinação, tá? Então, eu posso pedir ali, quando eu faço o gráfico e peço a equação, eu posso até apagar essa aqui e deixar isso aqui, ó. Eu posso pedir para ele mostrar o gráfico e esse coeficiente de determinação. Então, o coeficiente de determinação, eu vou só apagar aqui para ter espaço para escrever. Esse coeficiente de determinação, que é o R2, né, R ao quadrado, ele é um valor, ele varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo do valor 1, melhor será a predição. Tá? Então ele dá um grau de eficiência da minha predição. E aqui a gente vê que é 0,95, ou seja, se a correlação é alta, ele também é alto, tá? Mas a correlação sendo negativa ou positiva, ele é sempre positivo. E ele dá uma ideia para a gente o seguinte, de variação. Se todos os valores estiverem em cima desse ponto, dessa linha, esse coeficiente de determinação é 1. Então isso significa o seguinte, 100% das diferenças das notas
são explicados pela quantidade de falta. E aqui eu estou falando o seguinte, olha, observe que os alunos não tiraram a mesma nota. Tem uma variabilidade da nota. Por que tem essa variabilidade? 95% dessa variabilidade, ou seja, dessa diferença das notas, é explicado pela quantidade de falta dos alunos. Então, notem que se eu multiplicar por 100, como é um valor que varia de 0 a 1, eu tenho uma porcentagem. Então, olha a minha conclusão. 95,02% da variabilidade da nota, ou seja, das diferenças dos valores entre as notas dos alunos, é explicada pela quantidade de faltas dos alunos. Perfeito? Então, ou seja, poxa, mas não explica tudo? Não, porque não é só a falta que está relacionada à nota. Concentração durante a aula, né? E outros fatores podem mais influenciar. A diferença, 4,98% da variabilidade da nota é explicada por outros fatores ou outras variáveis além da quantidade de faltas. Pronto, é essa a explicação. Perfeito? Então vamos lá. Eu posso um outro exercício, eu vou ler o exercício aqui, né? Um corretor incansável decidiu estudar um pouco mais os valores de avaliação e venda dos últimos imóveis negociados pela sua imobiliária. Há interesse em construir um modelo relacionando preço de venda e valor da avaliação do imóvel, com o objetivo de fazer algumas previsões. Você somente negocia com casas e obteve os valores de avaliação de 12 unidades. Então está aqui, ó, uma casa que foi avaliada em 94 mil, então aqui está em milhares, eu estou dividindo para não ficar muito grande, né? Uma casa que foi avaliada em 94 mil reais foi vendida por 78. Uma casa de 101 é uma venda de 80, né? Então eu gostaria de fazer uma projeção da venda de acordo com a avaliação que foi feita pelo corretor. Quanto será que eu vou conseguir no final pegar o valor na casa? Então eu quero fazer uma predição da venda. Então, como eu quero uma predição da venda, a venda é o valor que está em Y. E a avaliação é que eu vou usar como subsídio para chegar na previsão da venda. Perfeito? Então está aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é ver se tem uma relação realmente entre essas duas variáveis e posso usar a avaliação para fazer a previsão da venda. Então, vou inserir, vou um pouco mais direto, coisa que a gente já viu, um gráfico. Então, está aqui o diagrama de dispersão. Sempre lembrando a primeira variável que está no eixo X, né? Então, eu tenho aqui no meu eixo X, eu tenho, vamos lá, adicionar título de eixo principal, aqui está a avaliação. E aqui no eixo Y vai estar venda. Aqui é 12. Aumentar para ficar mais fácil de enxergar. 12. 12. 12, tá? Observem que eu não fui no 12 mais. Depois que eu fiz uma ação, aperto a tecla F4, que ele vai executar sempre a última ação. Então, ou seja, determinei o gráfico. Agora, antes de determinar a equação, determine a equação e peço já a previsão.
Então, eu vou fazer já a equação e vou pedir o coeficiente de determinação para ver a eficiência da minha previsão. Então, venho aqui, eu clico com o botão direito em um dos pontos, adicionar linha de tendência, linear, exibir a equação do gráfico e o R2 também, quero os dois, tá? Fecho aqui, aumento aqui a fonte e tenho aqui minha equação. Minha equação eu vou escrever aqui, né? O Y, só vou trocar o Y é a venda e o X é a avaliação. Então, vou escrever assim, ó, a venda esperada é dada por R$27,43 mil, mas o milhar está cortado, tá? Mais, tá vendo que é positivo porque a relação é crescente, 0,5234 vezes a avaliação realizada pelo corretor. Bom, deixa eu até deixar um espaço aqui que vai ficar melhor a visualização, tá? E aí eu posso fazer a previsão. Por quê? Porque o R2, coeficiente de determinação, ele é alto. Normalmente a previsão vai ser boa com R2 acima de 0,7, tá? Até um pouquinho mais, mas vamos considerar o 0,7. Se eu fizer uma equação e o R2 der abaixo do 0,7, não posso confiar nessa previsão que eu vou fazer, tá? E eu gostaria de fazer uma previsão com uma avaliação de R$100 mil. Quanto será que seria a venda esperada, né? Então, ou seja, aqui eu vou fazer a venda esperada é igual. E vou fazer a continha aqui, né? 27,43 mais 0,5234 vezes a avaliação. R$100 mil. Observem, é importante o seguinte, eu não posso vir aqui e colocar 100 mil, porque os valores aqui na planilha, eu cortei o milhar. Se eu colocar o milhar aqui, vai dar problema. Então, como eu cortei o milhar aqui, eu também tenho que cortar aqui na hora de fazer a previsão. Então, isso aqui vai dar R$79,77 mil, tá? Então, uma casa avaliada em R$100 mil, espera-se que seja vendida por R$79,77 mil. Bom, e se a venda foi realizada, e se a venda foi de 82 mil, qual deve ter sido a avaliação dessa casa? Então, eu estou fazendo uma coisa que não é comum, mas é o contrário. Se eu tenho a venda de 82 mil, quando a venda foi 82 mil, qual é a avaliação feita, deve ter sido a avaliação feita por essa casa? Então, na verdade, eu tenho isso aqui, né? Vezes a avaliação. Então, é só fazer uma continha, também não é difícil. Se eu isolar aqui a avaliação, eu vou tentar fazer direto e veja se vocês têm alguma dificuldade, né? Aqui nessa continha que eu vou fazer, tá? Vou explicar aqui, eu vou fazer direto. Eu vou pegar esse 27,43 e passar aqui para esse lado. Então, isso aqui fica 82 menos 27,43. Depois disso, esse valor vem dividindo isso aqui, né? Então, isso aqui é igual a 82 menos 27,43, fecho parênteses, dividido por essa parte aqui que está junto com a avaliação, 0,5234. Ou seja, fiz uma continha simples que vocês devem ter aprendido lá, deveria pelo menos ter aprendido lá no ensino médio, né? Continha aqui básica, estou isolando a avaliação em relação aos valores, tá? Então, a avaliação deve ter sido feita numa casa vendida a 82 mil reais, a avaliação deve ter sido feita por 104 mil reais, ok? Bom, considerando então que o coeficiente de determinação é 0,9492, você pode afirmar que as predições previsões, como eu disse para vocês, toda coeficiente de determinação acima de 0,7 a gente vai considerar sendo eficiente,
Tá? Então, ele é um termômetro para saber se eu posso confiar nesse resultado aqui. Eu vou, apesar de não estar pedindo aqui, eu vou fazer a interpretação. Né? Observem que as vendas, elas não foram todas as mesmas. Então, tem uma variação dos valores dessa venda. Né? Então, essa variação é o quanto ela está associado à avaliação feita pelo imóvel. Porque, às vezes, a avaliação tem erro também, tem outros fatores que podem influenciar. Mas as avaliações parecem estar explicando bem os valores das vendas. Ou seja, 94,92% da variabilidade, ou seja, das diferenças dos valores das vendas, da variabilidade das vendas, é explicada pela avaliação realizada no imóvel. É isso, pessoal. Bom, na sequência, tem mais um outro exercício aqui, que é relativo a apartamentos, que eu quero estimar o valor do apartamento baseado na área privativa desse apartamento, ok? E aqui tem alguns itens que eu estou pedindo. Então, peço que vocês, dentro da mesma lógica que eu fiz no exercício anterior, façam esse exercício respondendo essas questões, e dúvidas em relação a esse exercício eu vou tirar na nossa aula síncrona. Tá? Então é isso.